Em uma história de traição e desilusão, um homem enfrenta a dor devastadora de descobrir que sua esposa o traiu com seu melhor amigo, alguém com quem compartilhou uma amizade de longa data. O casal, que parecia ter a vida perfeita, começa a viver uma tragédia emocional após a esposa se aproximar do amigo que, após uma grande perda, se tornou uma presença constante em sua vida. O que parecia ser uma amizade de apoio, se transforma em um relacionamento secreto e traiçoeiro, levando a uma série de descobertas dolorosas. Minha esposa me traiu com meu melhor amigo. Agora ela está no hospital. Eu, 27 anos, masculino, minha esposa, 27 anos, feminina, me traiu com o meu melhor amigo, 26 anos, masculino. Eu nem sei por onde começar. Não consigo descrever como me sinto agora ou como processar tudo isso. Criei essa conta inicialmente para ver se alguém já passou por algo remotamente parecido com isso. E, infelizmente, não é tão incomum assim. Peço desculpas antecipadamente pelo tamanho deste post. Só precisava desabafar porque achei que ia enlouquecer. Conheci minha esposa, vamos chamá-la de Sue, na faculdade. Tínhamos 18 anos na época. Nos demos bem assim que fomos para o nosso primeiro encontro, e em poucas semanas já estávamos dizendo "eu te amo". Ela meio que me perseguiu, mas eu estava muito feliz por ela ter feito isso. Compartilhamos nossas inseguranças e segredos mais profundos um com o outro. O pai dela faleceu no último ano da faculdade, e eu estive lá para ela durante toda essa situação. O pai dela tinha câncer pancreático, e quando ele foi hospitalizado, eu passei noites no hospital com ela para que ela não ficasse sozinha. Conseguimos passar por isso, e isso fortaleceu ainda mais nosso vínculo. Ela me disse que não sabia o que teria feito se eu não tivesse estado lá por ela. Ela me chamou de alma gêmea, e eu sabia que casaria com ela. E de fato, pedi ela em casamento cerca de 2 anos depois de nos formarmos. Naquele momento, a vida não poderia estar melhor para mim. Casei com a mulher dos meus sonhos, tinha um bom emprego logo após me formar, e as nossas famílias nos amavam. Meu melhor amigo, vamos chamá-lo de Dave, e eu tínhamos o que eu só poderia descrever como uma amizade de irmão, ou pelo menos eu pensava que fosse. Nos conhecíamos desde a 3ª série, e ele era o irmão que eu nunca tive. Ele também era casado, e se mudou com sua esposa porque ela conseguiu um emprego lucrativo em uma grande firma de advocacia. Cerca de 1 ano atrás, a esposa dele faleceu em um acidente de carro, o que o devastou. Ele voltou para a nossa cidade natal depois disso, mas nunca mais foi o mesmo. Eu tentei estar lá para ele, mas ele não interagia com ninguém. Ninguém conseguia entender a dor que ele estava passando. Então, pedi à minha esposa se ela poderia conversar com ele, já que ela também tinha perdido um ente querido. E talvez ele se sentisse mais à vontade para conversar com alguém que passou por algo semelhante. Sim, agora eu sei que isso foi um erro enorme. Começamos a visitá-lo todos os dias. Ela passava horas na casa dele, mesmo sem minha presença. Eles faziam caminhadas juntos, assistiam a filmes e não me convidavam, almoçavam, todas essas coisas que casais fazem. Agora, é óbvio que essa interação foi muito mais do que eu imaginava e me fez ficar desconfortável. No entanto, Dave estava melhorando por causa disso, o que era importante. Vale dizer que antes de tudo isso acontecer, Dave e Sue não gostavam nem um pouco um do outro. Sue sempre achou que ele fosse um babaca. Antes de se casar com a esposa, Dave passava de relacionamento em relacionamento. E até depois que ele se casou com a esposa falecida, ele a traía constantemente. Como resultado, Sue tinha um desgosto particular por ele e sempre questionava como eu poderia ser amigo de alguém com uma moral tão baixa. Esse desgosto por Dave foi o que me tornou cego para o que estava prestes a acontecer. Como mencionei, Sue e Dave se tornaram inseparáveis ao ponto de ela o convidar para coisas que eu planejava para nós como casal. Além disso, ela começou a demonstrar comportamentos típicos de uma pessoa infiel. Estava sempre no celular, ficando cada vez mais distante, com pouca ou nenhuma intimidade e chegando em casa muito tarde. Nesse ponto, tudo estava muito suspeito. Um dia, ela estava mandando mensagem e eu perguntei com quem ela estava conversando. Ela disse que era uma das amigas dela. E quando pedi para ver o que estavam falando, ela ficou muito irritada e me chamou de possessivo. Quando falei com Dave sobre como essa amizade estava me deixando desconfortável, ele me garantiu que não estava acontecendo nada entre eles e até me acusou de não confiar nele e na minha própria esposa. Estava sendo manipulado. Isso continuou até que um dia, Sue saiu novamente. Ela disse que iria para a casa da irmã dela no fim de semana porque precisava de um tempo para si, já que eu estava tirando a paciência dela com minhas acusações. Eu ainda estava muito desconfiado
e liguei para a irmã dela para confirmar se ela realmente estava esperando a visita de Sue. Ela confirmou, mas Sue ainda não tinha chegado. Lembre-se, ela saiu por volta das 6 da tarde e a casa da irmã dela ficava a cerca de 4 horas de onde moramos. Já eram 10 da noite e algo na minha cabeça me dizia para ir até a casa do meu amigo. E assim eu fiz. Quando cheguei lá, vi o carro da minha esposa estacionado a poucos metros da casa dele. Nesse ponto, estava claro o que estava acontecendo. E embora eu odiasse admitir, eu chorei muito. Após alguns minutos, decidi entrar para ver se o que eu pensava estava realmente acontecendo. Entrei pela porta dos fundos, que eu sabia que ficava aberta, e fui silenciosamente até o quarto. Quando cheguei perto da porta, consegui ouvir minha esposa gemendo. Estava tremendo. Quando cheguei à porta do quarto dele, consegui ver, pela fresta da porta, minha esposa inclinada sobre a mesa de cabeceira dele. Essa imagem vai ficar na minha cabeça para sempre. Estou literalmente chorando enquanto escrevo isso. Abri a porta com força e eles congelaram, olhando para mim. Fiz um esforço enorme para não espancar Dave, mas simplesmente me virei e fui para o meu carro. Consegui ouvir ele se apressando e minha esposa começou a gritar, dizendo que poderia me explicar. Eu não queria olhar para ela. Não sei o que eu teria feito, então só dirigi embora. Chorei o caminho todo e eles ligaram insistentemente. Eu fui para a casa de um dos meus amigos da faculdade e fiquei lá a última semana. Não consigo comer, não consigo dormir e não consigo pensar em mais nada. Avisei ao meu trabalho o que estava acontecendo e eles foram gentis o suficiente para me dar um tempo. Tenho recebido telefonemas tanto de Dave quanto de Sue, além das nossas famílias. Avisei a minha família que estava bem e voltaria em breve, mas não respondi a mais ninguém desde então. Isso dói tanto. Estou tentando ser forte, mas minha determinação está enfraquecendo. Como alguém que você amava tanto pode fazer isso? Não sei o que fazer. Como lidar com isso? Por favor, me ajudem. Quando eu pensei que não havia mais nada para contar, uma atualização surgiu. Quando olhei para o casamento e vi que a maior parte dele foi cheio apenas de memórias felizes, foi por isso que tentei tanto encontrar uma razão para ficar. No entanto, quando comecei a pensar na traição dela, como ela e Dave me manipularam e me fizeram questionar minha sanidade, a única coisa que senti foi raiva. Quanto mais eu refletia, mais raiva eu sentia. Nunca esquecerei como Sue ficava tão brava quando eu perguntava onde ela tinha estado ou por que chegava tão tarde em casa. Ou o olhar de desgosto que Dave me deu quando perguntei, cara a cara, se havia algo entre ele e minha esposa. A traição foi ruim o suficiente. E ainda pior, foi saber que era com o meu melhor amigo. Mas o gaslighting, o maldito gaslighting, eu nunca vou superar isso. Tudo bem, eu fui o tolo, mas é preciso ser uma pessoa especial para mentir com tanta facilidade e de forma tão convincente. Eu não sei como eles conseguiram virar a chave assim. Eu lembro de uma noite em que ela chegou em casa tarde, cerca de 2 dias antes de eu descobrir. Ela estava dizendo o quanto me amava e como estava excitada enquanto dirigia de volta para casa, pensando em mim. Agora, estou quase certo de que ela tinha acabado de sair da casa de Dave, porque ela não estava usando calcinha. Ela teve sexo com os dois, um após o outro. Eu me senti um completo idiota. Como pude deixar eles me desrespeitarem assim? Me sinto tão emasculado. Quanto mais eu refletia, mais sentia a vontade de ir até a casa de Dave. Mas eu não podia. Não há justiça para mim no sistema judicial. Eles podem me atormentar mentalmente, mas se eu reagir, sou eu quem vai para a cadeia por quem sabe quanto tempo. Eu falei com minha advogada sobre isso, e ela me aconselhou a não fazer nada estúpido. Não só eu poderia ir para a cadeia, como também prejudicaria minhas chances no processo de divórcio. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta, mas eu não queria. Eu não vejo necessidade disso. Eu ainda estava recebendo e-mails de Sue, o que só estava me deixando mais irritado. Ela ainda dizia as mesmas coisas de antes, sobre como a vida dela seria miserável sem mim. Ela até teve a audácia de me enviar versículos da Bíblia sobre perdão. Se eu fosse tão importante assim, por que fez isso? Comecei a voltar ao trabalho porque queria ficar ocupado. Estar distraído realmente tem me ajudado a lidar melhor com a situação, e eu não estou bebendo tanto como estava no início. Um dia, enquanto estava no trabalho, recebi uma carta de Sue. Queria jogá-la fora, mas decidi lê-la. Nela, ela falou sobre a terapia individual que estava fazendo e como ela ajudou a descobrir alguns problemas internos que ela estava tendo consigo mesma. O maior deles era a baixa autoestima. Ela explicou que a discrepância entre nossa aparência fazia com que ela se sentisse muito autoconsciente e que, no fundo,
Ela queria se sentir desejada por alguém além de mim. Segundo ela, a irmã dela sempre foi muito mais bonita, e isso contribuiu para a baixa autoestima dela. Ela disse que, embora soubesse que eu a achava atraente e a fazia sentir-se bonita, ela buscava validação em outra pessoa. Ela se desculpou novamente e disse que isso não era uma desculpa, mas que ela estava apenas procurando uma maneira de garantir que nunca mais acontecesse. Se eu decidisse dar-lhe uma nova chance, ela sugeriu que tentássemos terapia de casal para resolver as coisas. Eu ainda não respondia nada do que ela ou sua família me enviaram até esse ponto, então simplesmente ignorei. De qualquer forma, comecei o processo de divórcio. O primeiro passo foi dividir nossas finanças, e infelizmente eu não consegui me desvincular dela sem o consentimento dela. Cada um de nós tem contas separadas, bem como uma conta conjunta de poupança. E infelizmente, eu não posso retirar o que tenho direito sem a permissão dela, mesmo que eu ganhe muito mais do que ela e tenha contribuído mais para o dinheiro naquela conta. Eu provavelmente terei que dividir com ela 50 por 50. Então, continuei com o processo de divórcio. Ela foi notificada há algumas semanas e, a partir daí, o show de horrores começou. No dia em que ela foi notificada, ela apareceu no meu apartamento com a petição de divórcio nas mãos. Eu não sei como ela descobriu onde eu estava, mas nós apenas nos encaramos por um tempo que pareceu uma eternidade. Toda a dor daquela noite voltou. Todas as emoções que eu senti retornaram com uma força renovada. Quase chorei novamente, mas não chorei. Ela parecia estar chorando e correu para me abraçar. Eu a empurrei gentilmente para longe, e isso, de algum modo, fez com que ela ficasse histérica. Ela começou a gritar, perguntando por que eu estava desistindo de nós tão facilmente e se podíamos apenas conversar. Nesse momento, eu só queria me afastar dela. Olhar para ela me trouxe uma onda de emoções conflitantes. Então eu quis sair antes de dizer ou fazer algo que pudesse me arrepender. Eu tentei voltar para o meu carro e ela se jogou em cima do capô. Perguntei o que ela queria e ela disse que só queria conversar, que não podíamos acabar com nosso casamento de maneira tão abrupta, sem pelo menos esclarecer as coisas. Eu cedi, porque ela claramente não estava aceitando um não e estava fazendo um escândalo. Nós entramos no meu apartamento e eu apenas me sentei e escutei o que ela tinha a dizer. Ela disse que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que não amava Dave, que estava arrependida. Ela falou que fez algumas pesquisas sobre como poderíamos seguir em frente e sugeriu uma separação temporária. Durante essa separação, ela disse que eu poderia namorar quem eu quisesse, que eu deveria adiar o divórcio e, pelo menos, dar a ela a chance de consertar nossa amizade e depois ver se havia algo mais além disso. Eu não sabia o que responder e ela começou a chorar. Então, eu disse que ia assinar os papéis do divórcio e então íamos embora. Neste momento, ela ainda não sabia se tinha perdido tudo